Boa noite a todos e a todas. A graça e a paz seja sobre a tua vida. E eu queria te convidar, nós somos da Igreja Comunitária Cristã de Sumaré e nós estamos fazendo a nossa transmissão da nossa celebração de Páscoa. E eu queria começar orando juntamente com você. Aí na sua casa, aí no seu lar, juntamente com a sua família, ore juntamente conosco. E peça que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada, uma noite cheia da graça dEle, uma noite cheia da visitação dEle. Essa é uma nova forma de ser igreja nesse momento. Esse momento que nós estamos impedidos de nos reunir presencialmente, mas nós somos igreja. Igreja não é esse lugar, igreja não é um local onde nos reunimos, igreja somos nós. Então hoje sua casa é igreja, seu lar é igreja, sua família é igreja. Ore conosco, peça que o Senhor nos abençoe. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio, Pai, que é poder celebrar, adorar e bendizer o teu nome. Hoje, Pai querido, nós tivemos um dia abençoado. Tantos de nós estiveram reunidos com suas famílias, num momento de almoço especial. E nós queremos que essa noite também seja marcante na vida de cada um, Pai. Se alguém, Pai querido, que nos assiste agora, está passando por um momento de conflito, de lutas, de dificuldades, que a tua paz possa alcançar essa casa, esse lar agora, Pai. E essa pessoa seja abençoada através das nossas canções, através que essa música, Pai querido, ela atravesse, ela chegue até os corações, Pai, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo alegria. Abençoe, Pai querido, cada um que se dispôs a estar aqui essa noite, cada músico, cada cantor, cada um da parte técnica. E nós pedimos, Pai querido, que Teu Espírito Santo esteja entre nós, manifestando a graça e manifestando a glória dEle, Pai. Derrama sobre nós Tua graça maravilhosa. Derrama sobre nós, ó Pai querido, esse renovo que vem do alto, Pai. E que nós possamos ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe e adore juntamente conosco. Aleluia. Nada nos separa do seu amor, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Aleluia. Só Tu pode, Senhor. Traz de volta a vida aos nossos corações. Traz de
volta a esperança aos nossos corações. Aleluia. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só o Senhor pode. Traz de volta a vida, a esperança. E que nós temos certeza que um bom futuro o Senhor preparou para nós. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Eu sei que haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é meu pastor e ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldades, o adversário oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro e a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e
todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Venci e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. Venci e todos vão saber que eu venci. Assim como Jesus venceu, eu sou herdeiro de vitória. Aleluia. Nós vamos vencer, nós vamos passar por tudo, todas as situações ruins. E que o Senhor possa nos inundar do perdão, da graça, do amor dEle. Glória a Deus. Aleluia. Faz chover, Senhor, perdão e graça sobre nossas vidas. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos.
Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. 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 Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Graças a Deus, aleluia. Se você está começando a nos assistir agora, nós somos da Igreja Comunitária Cristã, aqui na cidade de Sumaré, e hoje nós estamos fazendo a transmissão da nossa celebração de Páscoa. E essa música que o grupo acabou de cantar, ela fala sobre: confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. E talvez essa seja uma realidade desses nossos dias. Quantas vezes nós temos nos sentido fracos? Quantas vezes nós temos nos sentido abatidos? Eu queria que agora você orasse juntamente comigo. Queria pedir que agora você orasse, confiando plenamente na graça de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos orar por todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E nós queremos pedir, ó Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, leve paz, leve tranquilidade. Já já nós vamos ouvir a Tua palavra. E nós queremos que a Tua palavra penetre no coração de cada um, na mente de cada um, para que eles sejam edificados em todas as coisas, Pai. Que Teu Espírito Santo, Senhor, Ele trabalhe dando paz, dando conforto, dando coragem, renovando as forças, mas principalmente trazendo edificação através da Tua palavra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. E hoje é a nossa última reflexão no Credo Apostólico, e é um assunto que está relacionado com a Páscoa, né? Hoje nós comemoramos a Páscoa, e ele trata justamente a doutrina da salvação. E porque diz assim no Credo, né? Creio na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E eu gostaria de usar mais um discurso do apóstolo Pedro. Quando Pedro e João vão até o templo para orar, naquele episódio em que eles encontram um homem aleijado de nascença, que todos os dias era levado até a porta do templo e colocado ali para pedir esmola. E quando as pessoas, e quando Pedro e Tiago, e Pedro e João passam por ali,
e eles falam para aquele homem que não tem prata nem ouro, mas o que eles tinham eles davam, e aquele homem é curado. E aquela cura chama a atenção de todas aquelas pessoas que estão ali. Então, quando Pedro vê que a multidão se junta e a multidão está curiosa e a multidão quer saber, como assim? Nós conhecemos ele a vida toda, esse homem não andava e agora ele está aqui em pé, louvando e adorando juntamente conosco. Então eu gostaria de ler essa narrativa do discurso de Pedro nessa ocasião, quando ele vê aquela aglomeração e ele se levanta mais uma vez, cheio de autoridade, e faz esse discurso. O texto que nós vamos ler está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Eu vou começar no verso de número 12 e eu vou até o capítulo 4, no verso de número 2. Eu leio na versão da Bíblia, a nova versão transformadora, NVT, e diz assim o texto sagrado. Pedro, percebendo o que ocorria, dirigiu-se à multidão. Povo de Israel, por que ficam surpresos com isso? Disse ele. Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ele ter decidido soltá-lo. Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós, Pedro falando, somos testemunhas desse fato. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Então, da presença do Senhor virão tempos de renovação, e ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que lhes foi designado. Pois ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração final de todas as coisas, conforme Deus prometeu há muito tempo por meio de seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor seu Deus levantará para vocês um profeta como eu, do meio de seu povo. Ouçam com atenção tudo que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. A começar por Samuel, todos os profetas falaram sobre o que está acontecendo hoje. Vocês são descendentes desses profetas e estão incluídos na aliança que Deus fez com seus antepassados ao dizer a Abraão: por meio de sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando Deus ressuscitou o seu servo, Jesus Cristo, ele o enviou primeiro a vocês, o povo de Israel, para abençoá-los, fazendo cada um de vocês se afastar de seus caminhos pecaminosos. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. É com base nesse texto que eu quero abordar esses 3 últimos tópicos do credo apostólico. E a primeira abordagem que eu farei essa noite é sobre a remissão dos pecados. O termo remissão, nesse contexto, creio na remissão dos pecados,
que está declarado no Credo Apostólico, ele tem sinônimo de perdão. Aqui no verso 19, Pedro fala assim aos seus ouvintes: agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Eu quero chamar a sua atenção, porque Pedro está inserindo uma mudança que não pode passar despercebida. Dentro da cultura e da lei judaica, até então não havia remissão de pecados. O que se conhecia até então era a expiação do pecado. Lá no capítulo 4 do livro de Levítico, há claras instruções de como o povo deveria proceder caso pecasse. E essa expiação que eles faziam nesse tempo da lei, ela era um meio do quê? De cobrir o pecado, de esconder, de ocultar. Mas Pedro fala aqui nesse texto sobre os pecados serem apagados. E é isso que o Credo Apostólico expressa quando diz: creio na remissão dos pecados. Por quê? Porque essa remissão é uma necessidade humana, pois ela nos liberta. Nas palavras de George MacDonald, ele foi um ministro escocês que viveu no século XIX, ele diz assim: o homem deve ser liberto do pecado em que consiste a sua própria natureza e que o leva a cometer o pecado que comete. Ele está, de certa forma, afirmando que o que nos faz pecar é a nossa natureza pecaminosa. Então, há uma real necessidade de nos libertar dessa nossa natureza pecaminosa, porque é essa natureza que nos leva a praticar todo tipo de mal e nos leva a cometer os pecados que cometemos. A remissão é o quê? É apagar esse pecado que nos leva a pecar. Quando o nosso pecado ele é apagado, a consequência imediata é: da presença do Senhor virão tempos de renovação. É o que Pedro fala nesse discurso aqui. Eu preciso relembrar que o que significa pecado? Pecado significa separação de Deus, separação do próximo e separação da criação de Deus. Então, quando esse pecado que nos separa de Deus, que nos separa do próximo, por isso que muitas pessoas fazem muito mal ao próximo. E até pessoas que às vezes parecem estar sendo boazinhas, muitas vezes no fundo elas fazem uma boa ação com uma má intenção. Tudo isso aí é provocado pelo quê? Por esse pecado, esse afastamento de Deus, que acaba nos afastando do próximo, que acaba nos afastando da própria natureza de Deus, e você percebe isso, porque o homem, ele usa a natureza apenas como meio de sobrevivência, ele explora o máximo de recursos possíveis que ele pode para satisfazer a ânsia, a ansiedade dele. Então, quando o pecado é apagado, quando esse tempo de renovo se realiza, há uma reconexão nossa com Deus. E se nós nos reconectamos com Deus, também há uma reconexão com o próximo e também há uma reconexão com a criação de Deus. E geralmente nós chamamos essa reconexão de santificação, que é uma transformação que será operada na nossa vida. Kierkegaard, ele define assim, Deus cria do nada. Maravilhoso, você diz, né? Porque com a palavra dele, ele cria do nada. Sim, é claro, mas ele faz algo mais maravilhoso. E Kierkegaard diz assim: transforma os pecadores em santos. Eu e você
a despeito dos nossos pecados, a despeito de nossas vivências, a despeito de nossas experiências, podemos ter a remissão de nossos pecados. Através do quê? Através da morte sacrificial de Jesus. Na sexta-feira nós estávamos relembrando a morte de Jesus. A sexta-feira, chamada na nossa cultura Sexta-feira da Paixão, faz parte do calendário cristão, e lá nós relembramos a morte de Cristo. O sacrifício imperfeito de cordeiros que havia lá no Antigo Testamento, ele foi substituído por esse sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Observe o que Pedro diz nos versos 17 e 18. Irmãos, sei que vocês e seus líderes agiram por ignorância. Quando? Quando eles crucificaram a Jesus. Mas Deus assim cumpriu o que todos os profetas haviam predito acerca do Cristo, que era necessário ele sofrer essas coisas. A morte de Cristo na cruz, mais do que a sentença que ele recebeu daquela multidão que pediu para crucificá-lo, ela fazia parte do plano perfeito de Deus para a remissão dos nossos, do meu e do seu pecado. E talvez você se pergunte, como eu também já me perguntei muitas vezes, mas era necessário realmente a morte de um inocente? E quem nos responde essa pergunta é o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, o salário do pecado é a morte. Então, se ele não morresse, não haveria remissão. E o salário do pecado seria a morte. E não é essa morte física que nós conhecemos e que nós muitas vezes presenciamos. Ele está falando da morte eterna, de uma separação para sempre de Deus. Agora, aí levanta-se, né, uma outra questão. Qualquer morte poderia pagar o preço? Será que a minha morte, eu morrer, eu não poderia morrer e pagar o meu preço? Não, não era qualquer morte. Não era qualquer morte que poderia remir o meu e o seu pecado. A única morte que poderia remir o meu e o seu pecado era a morte voluntária de um inocente. Ou seja, alguém que não tinha culpa alguma, que nunca houvesse pecado. Irmãos, e quem poderia atender esse pré-requisito? Na verdade, ninguém, nem eu, nem você, nem qualquer pessoa que você conheça seria capaz de atender esse pré-requisito. Por quê? Porque todos nós somos culpados pelos nossos pecados. Eu sou culpado pelos meus pecados. Você é culpado pelos seus pecados. Apenas o Cristo, que era Deus encarnado, que viveu aqui entre nós, sujeito às mesmas dores, aos mesmos sofrimentos, apenas ele não pecou. Então apenas ele poderia fazer isso. Por isso que nós declaramos no credo, eu creio na remissão dos pecados. Aleluia. O segundo aspecto que eu gostaria de tratar essa noite é creio na ressurreição do corpo. O assunto vem à tona, né, sobre a ressurreição do corpo nesse texto, porque Pedro estava desferindo esse discurso no templo. E já tinha um monte de gente ali aglomerada por causa da cura que ele tinha efetuado através do nome de Jesus naquele aleijado. E aparentemente a classe sacerdotal no templo naquela época era formada principalmente por pessoas da seita dos saduceus. E esses saduceus, eles não
criam, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E isso os deixou furiosos, porque Pedro, ao mesmo tempo que ele anunciava a remissão do pecado, porque ele estava falando do plano de salvação, ele falava da ressurreição do corpo e ele falava da vida eterna. E isso provocou aqueles homens. Hoje, é domingo de Páscoa. E o que nós celebramos? A ressurreição de Cristo. E Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Ele, o Cristo, é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. E depois Paulo também fala em 1 Tessalonicenses 4,14, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Então, essa mensagem está sendo pregada há cerca de 2000 anos. E nesses 2000 anos de história, quantos morreram? Quantos? Mas há uma promessa, que aqueles que morreram em Cristo, da mesma forma, eles ressuscitarão, tal como Cristo ressuscitou. Essa nossa esperança na ressurreição é o quê? É a consumação da nossa salvação. Muitos chamam essa ressurreição que acontecerá de glorificação. E o que exatamente significa essa glorificação? E eu quero tratar alguns pontos que talvez nos traga alguma clareza e o real significado dessa nossa crença na ressurreição do corpo. A primeira coisa que eu quero falar, nós seremos completamente transformados. Filipenses 3:20 diz assim: Ele tornará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. O que Paulo está dizendo? Paulo está afirmando que o corpo ressuscitado é como o corpo de Cristo ressuscitado. Você se lembra das narrativas do Evangelho? Principalmente o de João, que ele foi mais meticuloso em narrar alguns fatos do Cristo ressuscitado. Então, João ele diz assim, em João capítulo 20, verso 19, os discípulos reunidos com as portas trancadas e Jesus aparece entre eles. O Cristo ressuscitado, ele aparece entre os discípulos que estavam reunidos num lugar trancado. Então esse corpo ressuscitado que um dia receberemos, ou quem estiver vivo, quando o Cristo vem buscar-nos, quando Cristo vem estabelecer o reino dele, e se você estivermos vivos, nós seremos transformados. Ele é um corpo que desafia as leis da física. É uma coisa que nós não entendemos. Como Jesus entrou num lugar que estava trancado? E João também diz no versículo 27, que outra vez quando Jesus se apresenta a eles, e Tomé agora está no meio deles, Jesus fala assim, ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Olha que engraçado, e embora, talvez, quando eu falei que era um corpo que desafiava as leis da física, você pensou, então era igual um fantasma, atravessou a parede. Mas não era como um fantasma, porque era um corpo que podia ser tocado. Jesus falou para Tomé, pode vir, toca aqui. Olha que coisa incrível. Embora esse corpo desafiasse as leis da física, ele podia ser tocado.
Esse corpo é um corpo glorificado, porque essa transformação que o corpo vai sofrer, ela não se limita à condição física do nosso corpo, porque então nós seremos participantes da glória de Cristo. Isso significa o quê? É a transição da vida presente para a vida futura. E isso implica no quê? Numa mudança, inclusive no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. E Paulo chega a falar que isso é um mistério. Mas não é um mistério no sentido de ser um enigma que nós tenhamos que descobrir. Um enigma que tenha que ser decifrado. Mas ele é um mistério porque é algo tão profundo e tão complexo que não somos e nunca seremos capazes de definir a ressurreição integralmente enquanto nosso corpo não for transformado, enquanto a nossa mente não for transformada, enquanto nós não formos glorificados, enquanto nós estamos na nossa finitude, na nossa mortalidade, nós seremos incapazes de definir isso integralmente. Porque a ressurreição, ela confere para nós imortalidade e incorruptibilidade. Isso quer dizer que na ressurreição do corpo se extingue definitivamente todo sofrimento, toda a decadência física e inclusive a morte física. O novo corpo não irá envelhecer. Os nossos órgãos não irão falhar. E não haverá mais nenhum órgão deficiente. Portanto, crer na ressurreição do corpo, que é uma das últimas sentenças do credo apostólico, é uma boa nova para o crente hoje. É uma boa nova para aqueles que creem, porque ela nos dá esperança e nos garante que nós participaremos da ressurreição de Jesus e ficaremos para sempre com Ele. Aleluia! E a última coisa que eu quero analisar com vocês nessa noite é a última sentença do credo, aquela que diz: creio na vida eterna. E Pedro diz assim no verso 20 desse texto que nós lemos: e Deus enviará novamente Jesus Cristo, que lhes foi designado. Pedro está chamando a atenção daqueles ouvintes para o fato de que Cristo retornará novamente. Cristo já tinha vindo encarnado, tinha morrido, tinha ressuscitado e já tinha ascendido aos céus. E Pedro está afirmando, mas ele ainda volta novamente. E o próprio Jesus disse isso. O evangelista João, ele registra isso lá no capítulo 14, quando Jesus diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Aleluia! Essa é a nossa bendita esperança. Jesus retornará para nos buscar, para que nós possamos estar para sempre com Ele. A eternidade, além da transformação do nosso corpo, será um novo tipo de existência. É uma coisa que nós não imaginamos, é uma coisa que nós não compreendemos. Lá em Apocalipse, nos últimos capítulos, João narra: vejam, faço novas todas as coisas. E ele fala algumas coisas, ele fala: o que tiver sede, darei de beber das fontes da água da vida. Ele fala que nós herdaremos
todas as bênçãos. Ele fala, não haverá nenhum tipo de mal. Então, por isso que nós, quando nós declaramos o credo e nós dizemos, eu creio na vida eterna, é nesse encontro, é nessa nova vida, é nessa vida que não tem corona, é nessa vida que não tem crise econômica, é nessa vida que não tem doença, é nessa vida que não tem dificuldade, que não tem pobreza, onde nós viveremos plenamente da forma como Ele nos criou. Aleluia! Eu creio na vida eterna, eu creio que um dia estarei para sempre com o meu Senhor Jesus, e eu creio que eu estarei num corpo completamente diferente, um corpo que não cansa, um corpo que não sofre, um corpo que não vai se desfalecendo com o passar dos anos. Aleluia! E nós terminamos assim a nossa reflexão sobre o credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. E agora eu queria orar com você. Eu queria que você orasse, pedindo que Deus te abençoasse. Se essa palavra falou ao teu coração, falou à tua vida, eu queria que você orasse e falasse com o Senhor agora. E talvez você não tenha nem certeza da tua salvação. E na Páscoa, quando nós falamos do sacrifício de Cristo, quando nós falamos da promessa da ressurreição, quando nós falamos da vida eterna, e se você não tem certeza dessas coisas, você pode orar agora. E você pode falar, Jesus, eu quero isso na minha vida. Eu quero isso para mim. Se você puder curvar sua cabeça e orar agora, eu quero orar juntamente com vocês. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Nós oramos por cada pessoa, Pai querido, que ouviu essa palavra, cada pessoa que foi visitada, ó Pai, pela Tua graça maravilhosa. Pai, nós falamos, Senhor, sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que trouxe, ó Pai, a remissão dos nossos pecados. Nós falamos, Pai, da promessa da ressurreição do nosso corpo. Todos aqueles que já morreram em Cristo, eles um dia ressuscitarão, Pai, para viver em plena paz, em plena alegria, em plena harmonia com o Senhor, Pai, num corpo novo, num corpo glorificado, num corpo transformado, Pai. E nós queremos pedir que se alguém, Pai querido, que ouviu essa palavra e ainda não tem certeza e ainda não tem convicção, que Teu Espírito Santo possa tocar nesse coração agora e ele possa ter essa certeza e ele possa ter essa convicção de que encontrou a verdadeira salvação, a salvação que traz libertação e que nos livra de todo jugo e que nos livra de todo o pecado. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. E para encerrar o nosso culto, nós queremos cantar uma canção sobre esse Salvador maravilhoso. Aleluia.
Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. O eterno e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu. E hoje, Pai querido, quando nós finalizamos essa celebração de Páscoa, nós pedimos, Pai querido, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que é o nosso Pai, e que a comunhão bendita e consoladora do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para sempre. Uma boa noite, Deus abençoe tua vida. Na quarta-feira, às 20 horas, nós temos outro encontro aí no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clica aí no sininho para ativar todas as notificações. Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus.